para a gente poder estar participando da aula, e isso é importante, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou começar compartilhando aí uma janela, que é o nosso roteiro 5. Então, eu só vou comentar um pouquinho e depois eu já entro no caderninho do aluno. Então, vou pedir para vocês pegarem o caderno do aluno, e aí eu já falo a página, deixem o caderno do aluno no jeito aí, e nós vamos estar usando ele. Tá? Se caso, como eu também estou com o celular aqui, ó, estou usando o celular para ver como está aparecendo, coloquem o celular assim, ó, que a imagem fica maior, tá? Então, se você clicar em cima da imagem do texto, ele pega a tela inteira. Ó, se você clicar em cima, a imagem vai ficar assim, pegando a tela inteira. Clicou, ele fica a imagem menorzinha, ok? A hora que você clica, ele fica a imagem maior para você poder estar lendo o texto. Beleza, pessoal? Então fica aí a dica para quem tiver com dificuldade de ler o texto. E eu vou deixar um pouco maior a tela aqui também, ampliar o zoom aqui do Word. Aí ele vai ficar bem grandão, vai ficar legal aí para vocês estarem vendo, tá? Então, pessoal, o roteiro 5, nós estamos continuando falando do tema, o tempo, a história e o trabalho do historiador. Nós vamos estar nessa sequência ainda, né, que é o tema inicial, tá, do nosso desenvolvimento. E aí o que nós vamos caminhar? Onde que nós vamos caminhar? Tá? Dentro desse roteiro, nós vamos estudar um pouco dos números romanos. Vocês já devem ter visto a questão dos números romanos lá no ensino fundamental, né? Quando estavam lá no quarto, quinto ano, já ouviram falar um pouquinho dos números romanos. E aí, o que são os números romanos e como surgiram? Então, eu coloquei para vocês aí no roteiro um breve texto explicando como os números romanos se desenvolvem, como os números romanos caminham aí no nosso dia a dia. Tá? Guilherme, depois eu dou a vez para você conversar comigo aqui por vídeo. Pode ficar. Quem quiser conversar comigo, só levantar a mãozinha, né? Clicar na câmerazinha que tem aí no celular, né? Clicando em cima da tela, no cantinho direito vai aparecer um bonequinho com a mãozinha levantada e uma câmerazinha. Só clicar nessa câmera, depois eu dou a vez, né? Assim que eu terminar um pouquinho minha fala, eu dou a vez para vocês poderem falar comigo, entrarem aqui no vídeo, tá joia? É só clicar aí e aguardar um pouquinho, tá bom? E tendo pergunta, pode mandar aqui no chat as perguntas, tá joia? Então, pessoal, dando continuidade, então eu coloquei um textinho para vocês explicando um pouco da história dos números romanos, que é um dos pontos importantes aí, fundamentais do nosso entendimento, da nossa compreensão, enquanto o ambiente em que nós estamos aqui. Então, os números romanos, como surgiram, por que e como representados. Então, os números romanos, eles fazem parte de um sistema de numeração que usa letras do alfabeto latino. Que letras são essas? A letra I maiúscula, a letra V, a letra L, a letra M. Todas as letras do alfabeto latino usadas nos números romanos são em maiúscula, né? Então não é tracinho, não é pauzinho, né? Quando a gente fala o número 1 em romano, não é um pauzinho, é uma vez a letra I, né? Em maiúsculo. Então nós temos que tomar esse cuidado com a forma em que nós representamos verbalmente os números em romano, ok? Foram desenvolvidos na Roma Antiga para ajudar a fazer contas, só que eles usavam as letras do alfabeto. O 0 não consta nessa numeração, posto que os romanos não o conheciam, não faziam ideia de como se desenvolvia ou como era o 0, né? Como ele se caracterizava aí dentro dos números, ok? Na atualidade, os números romanos são bastante usados na indicação dos séculos, empregam-se ainda seus caracteres em nomes dos nobres, né? Então, por exemplo, né, quando a gente vai falar Papa Bento XVI, Francisco I e assim sucessivamente, né? O nome dos papas, João Paulo II,
ou dos reis, né? Também usava-se o algarismo romano para conduzir. Exemplo, aqui em Lençóis, a rua 15 de novembro, né? Se escreve em algarismo romano, 15 de novembro. Não é o número 15 de novembro, mas é o X e o V escrito de novembro. Há igualmente o modismo de usá-lo como tatuagem e indicadores, né, de horas nos relógios. A maioria dos relógios que são de ponteiro acabam usando os números romanos como indicação das horas. Do 12, né, do 1 ao 12, né, fica mais claro. Na Roma Antiga, por certo, né, considerações sobre o número. Na Roma Antiga, por certo, que em dado momento os comerciantes quiseram aperfeiçoar a forma de calcular. Então houve o desenvolvimento de um sistema único de numeração, posto que se utilizava das próprias letras do alfabeto. E aí aqui, no decorrer do texto, eu não vou ler todo, tá? Vocês vão ler depois dentro do roteiro aí no Classroom. Quem estiver tendo dificuldade para acessar o Classroom, assiste o videozinho que eu produzi lá para vocês, né, como acesso o Classroom pelo celular, que já ajuda também, tá? Eu disponibilizo o link do vídeo aqui no chat para vocês. Deixa eu só achar ele aqui. Mas eu já mando o link do vídeo aí para vocês aí no chat também, para quem estiver tendo dificuldade, problema de acessar aí o Classroom. Então o link está aí disponível, tá? Para quem estiver tendo dificuldade. Então acesse aí o link, é um link do YouTube que vai ajudá-los aí, ok? Então, como eu estava dizendo, não vou ler todo o texto está todo lá no Classroom, e nós temos eu dei alguns exemplos, né, das indicações. O I, que é igual a 1, o V igual a 5, o X igual a 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Né? E aí eu dei um monte de exemplos sequenciais aqui para vocês poderem, né, ter uma noção. Sempre que for usar acima de 10.000, coloca-se um traço sobre a letra. Por exemplo, eu quero escrever 100.000. É o C e o tracinho em cima do C. Por exemplo, 99.000. Né? É X, C, I, X e o traço em cima. Então, são algumas características aí importantes. Até que hora, Guilherme, nós vamos aqui? Mais ou menos, o horário nosso é até 1h45, mas aproximadamente 1h30 no máximo eu já estou encerrando a aula, tá? 30 minutos aí aproximadamente, ok? De aula online. A gente acaba não tomando todo o tempo, por quê? Porque depois que eu explico aqui, eu dou aí mais ou menos 10, 15 minutos para vocês poderem realizar o roteiro. Essa é a ideia, né? Então, teve a aula, a explicação, o contexto, já entra no Classroom e faz o roteiro porque está fresquinho na cabeça. Ok? Essa é a ideia principal. Então, eu já tenho diversos exemplos aqui do calendário romano. Antes de eu começar a falar das atividades para vocês, eu vou compartilhar uma outra tela, né, um outro arquivo com vocês que é importante, que é onde nós vamos, que é o caderno do aluno, né, que vocês têm aí. Então, quem tiver com o caderninho do aluno, qual que é o caderninho do aluno? É aquele um que vocês foram buscar, se eu não me engano de vocês, é capa verde, né? Tá escrito aí 6º ano, currículo em ação. Esse é o caderno do aluno, né? A gente fala caderninho, né, de forma carinhosa, mas é o caderno do aluno do 6º ano. Caderno do aluno, ensino fundamental, 6º ano, né? Se eu não me engano de vocês, eu não lembro se é verde ou é azul. Acho que é azul a capa, né? Pessoal, confirma aí para mim aí no chat aí se é azul. Azul, muito bem, Manuela, tá? É o caderninho azul, isso mesmo. E aí, no caderno azul, nós vamos lá na página 200... Calma aí. Vocês estão vendo passar. Todas as atividades dos roteiros anteriores constam aí no caderno, então é importante, para quem não fez roteiros anteriores ainda, vai ler no caderninho do aluno aí,
tá? Vai olhando que tem textos que podem ajudar vocês a responder os roteiros anteriores. Então, como eu estava dizendo, então, se vocês abrirem lá na página 236 do caderno de vocês, vai ter o que eu estava comentando, onde alguns itens que são usados os números romanos. No caso, um relógio, né, onde ele vai do 1 ao 12, né, que é o X e I, duas vezes o I, que é o 12, que é uma das formas de uso da letra romana, né? E aí, no caderno tem algumas perguntas. Professor, precisa fazer essas questões que estão no caderno do aluno? Se você tiver querendo se aprofundar mais, querendo melhorar os seus conhecimentos em história, eu acho muito legal. Porque quando a gente voltar, eu posso olhar tudo isso e somar um ponto a mais na sua nota. Então é bem interessante, né? Você ter aí registrado no seu caderno do aluno. Enquanto a gente não tinha o caderno físico, eu não cobrei, né? Não exigi que vocês fizessem nele, tá? Mas agora que nós temos ele físico, ele está aí na mão de vocês, é muito importante usá-lo, né? Muito importante escrever nele. Escreve nele. Atividade. Se a atividade do Classroom for igual a que está no caderno, que é, no caso, né, a atividade que nós temos aí do roteiro 5, é igual a que tem no caderno do aluno de vocês. Pode fazer direto no caderno do aluno, tira a foto do caderno do aluno e manda para mim, né? Manda via Classroom, né? Posta a foto do caderno via Classroom, que aí é melhor ainda, porque eu sei que você está usando o material que você recebeu. Então é muito importante essa questão, tá joia? Você já viu relógios com algarismo romano? Sabe ler as horas com esses algarismos? Respondam aí para mim no chat, né? Manuela, tinha que pegar na escola esse caderno. Você foi pegar? Acho que, né? Se não pegou, a escola está aberta das 10 da manhã às 4 da tarde para buscar esse material. E a dona Liliane, né, já mandou mensagem para os tutores aí para falar que precisa ir buscar o material na escola, né? Quem não foi ainda. Então eu não lembro de cabeça agora do sexto B quem não foi buscar, mas é importante ir buscar sim o material se não foi, tá bom? E Vitória, seu tutor não falou nada ainda? Pede para sua avó ir buscar lá hoje, até 4 horas, um pouquinho antes das 4, tá? Não vai deixar para ir 4 horas, mas um pouquinho antes das 4, pede lá para a avó ir buscar, viu? Então, para quem não sabia, é bom que fica sabendo agora, tá joia? Aí depois já coloca tudo em ordem. Mas fica tranquilo, a gente vai alertando vocês aí, tá bom? Você já viu um relógio como esse? Quem já viu um relógio como esse? Escreve aí para mim, coloca aí. Já vi, professor, né? Eu uso um relógio assim, meu pai tem, minha mãe, minha avó, né? Que legal, né? É diferente. Por quê? Normalmente a gente está acostumado com aquele relógio de números, né? O relógio digital que nós falamos, que é o relógio normalmente que aparece aí no celular, né? Na maioria das vezes, mas é bem interessante. Então, Manu, você deve ter visto na casa da sua avó na parede, né? Um relógio grande lá no relógio de parede. Também a maioria deles são nesses numerais, bem legal, né? É gostoso aprender esses números romanos, por quê? A maioria dos textos, né, que se trabalha em história, que se trabalha em geografia, acaba usando o algarismo romano para alertar datas, né, para colocar datas. Por exemplo, que século que nós estamos? Vamos lá, quem acertar aí no chat que século que nós estamos, eu vou anotar aqui para somar uns pontinhos. Ó, tô até com o lápis na mão aqui para anotar, hein? Que século que nós estamos, pessoal? Ó, tô até pegando a folha aqui do sexto B. Ah, mas eu quero em números romanos. Não vale escrever assim. Só escrever o número aí não vale. Eu quero em números romanos. Que século que nós estamos? Ah, muito bem, Maria Eduarda. Muito bem, Maria Eduarda, Clérico, né? Século XXI, muito bem. Manuela, né? Todo mundo vai ganhar pontinho só de vocês estarem aqui na aula. Né? Nota 10 para vocês. Né? Então é muito importante isso. Então estamos no século XXI, isso mesmo. 2x, né? Se a gente olhar aqui na imagem, ó, o 20 são 2x, e aí a gente precisa somar o 1
né, que é o século 21, X11, X1, né, XXI, né, então dá 21. Muito bem, parabéns, galera. Todo mundo merece ponto aí extra, né? Vou fazer as anotações aqui de quem está na aula, né, de quem está aqui presente participando, né? Isso é muito importante. Outra questão, pessoal. Dentro da atividade que eu propus lá no roteiro, são essas atividades que encontram-se aqui no caderno do aluno. Que é essa daqui, onde você tem que escrever como no exemplo. Então, aqui nós temos o exemplo, né? Então, eu tenho o século. Que século é esse mesmo? Vocês estão vendo aí que número que é esse? Vamos ver quem digita aí para mim rapidinho. O X, o I e o V. Que número que é esse? Deixa maiorzinho aqui para vocês verem. XIV. Que século é esse? 14. Muito bem, Maria Eduarda. Muito bem. Então, esse é o século 14. E o século 14 ele vai de 1301 e termina em 1314. Então é bem interessante essa verificação dos números. Então, se a gente sempre vai usar o último quando termina o século para determinar que século ele pertence. No caso, o século XV. Ele termina em que ano o século XV? Oi, Isabela, tudo bem? Em que ano termina o século XV? Mil. Escrevam aí para mim. Que século termina o século XV? Termina. Se nós vimos que o século XIV termina em 1400, o século XV termina em 1500, pessoal. Né? 1500. Tá? Então, se o século XIV termina em 1400, o século XV termina em 1500. Né? Tá? Então, 1500. É que eu não consigo digitar aqui porque é PDF. Tá? Então, eu não consigo digitar. Mas é 1500. Ele começa em 1401. Tá? Então, vou pôr aqui no chat. Ó. Começa em 1401 e termina em 1500. E assim você tem que fazer os outros, tá? As outras questões. Século XVIII, quando ele começa e quando ele termina. Século XIX, quando começa e quando termina. Século XX, quando começa e quando termina. Então, vocês viram que eu já dei dois exemplos. Então, o século XIV começa em 1301 e termina em 1400. O século XV começa em 1401 e vai até 1500. Aí o século XVIII, o século XIX e o século XX. Essas são o restante das atividades que se encontram no roteiro de estudo de vocês. Tá joia? Continuando. De acordo com o ano, indique o século ao lado em algarismo romano. Esse também é bem legal de fazer. A gente precisa pensar, né? Precisa desenvolver um pouco, mas é bem legal de se fazer, tá? E aí, se a gente pegar aqui, vamos usar aqui esse ano, 555. Que século que 555 pertence? É aí que entra a nossa reflexão, né? Então, é muito importante essa análise, hein, pessoal? Vamos lá? Quem digita aí para mim rapidamente? Hein? Século V? E agora, hein? Será que é século V? Eu acho que tá um pouquinho errado. O século I vai de que ano a que ano? Hum.
século 2? Não, 2 não, Guilherme. O século 1 vai do ano 1 até o ano 100, correto? Porque não existe o ano 0, tá? Então não existe o ano 0. Então o século 1, ele vai de 1 a 100. Século 2 vai de 101 a 200, correto? Então, vou pondo aqui no chat para vocês. Ó. Então, SEC, eu vou pôr sempre SEC, tá? SEC, o 1 de 1 a 100. E aí nós vamos nessa sequência, tá? SEC 2 de 101 a 200, correto? Vamos pular um aqui? SEC 4. Vamos lá, o século 4. Se o século 2 vai de 1 a 200, o século 4 vai de 301 a 400, não é isso? Aí o século 5 de 401 a 500. E 555 está dentro de que século? Está dentro do século... Hein? Muito bem. Mas lembrem-se, não é para pôr número, é para pôr algarismo romano. Então, 555 está dentro do século 6. Muito bem, tá? Isso aí, pessoal. Então, essa é a nossa reflexão, a nossa análise, tá? Então, nós temos aqui, e assim sucessivamente, os outros números. E vamos por aqui, né? O ano atual, 2021, nós já vimos que século que ele está mesmo? 2021, século... Estou esperando. 21, muito bem, Vitória, isso mesmo. Então, nós já estamos em 21 séculos de quando começou a contagem, né, do calendário gregoriano. Lembra lá das nossas primeiras aulas que nós seguimos? Qual calendário? Calendário gregoriano. Quando nasce o calendário gregoriano? Aproximadamente 1800, né? 800 e... mais ou menos 1800. 1800 é que século mesmo? Vamos usar aqui, ó, 1889. Que século que é 1889? Vamos ver quem acerta aí. Século 1889, que século que ele pertence? Coloquem em número romano aí. Ninguém ainda. Tô esperando. – 1889. Se 2021, nós estamos no século 21, ó, 2020, 2002, é século 21 também, né? 1900. Então, se nós temos aqui 19 mais 1, dá 20.
Se nós temos 18 mais 1, dá 19. Então, 1889, que século que nós estamos? Eu quero em número romano. Ludmila, não é 18, não é 17, tá? Você colocou 17 aí, 22, perdão, você colocou. Não é 22, tá? É século 22. Não chegamos ainda no século 22. Tá um pouquinho longe ainda. Falta pelo menos 79 anos para a gente chegar no século 22. Eu acho que eu não vou ver o século 22. Vocês podem até ser. Mas ainda assim... Então, ó, 1889 é século 19. 19 se escreve assim, pessoal. Opa. Século 19. É X e X. Tá? Guilherme, copiar no caderno. Quem não tem o do aluno, eu acho bom anotar. É interessante, porque aí depois fica fácil para você responder no roteiro do Class. Quem já tem o caderno do aluno, igual eu falei que nós estamos lá na página, deixa eu minimizar um pouco aqui, estamos na página 237, então quem já tem o caderno já anota direto aqui no caderno. Depois, a hora de mandar a atividade é só tirar a foto e mandar a atividade para mim, viu? Então essa questão, se você não está com esse caderno ainda de capa azul escrito 6º ano currículo em ação, anota no caderno da sala aí para depois ficar mais fácil para fazer, tá? Importante isso. Pessoal, tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre essas atividades? É bem legal essa questão dos números romanos, né? Até que hora que é para buscar o caderno? Até as 4. 10 para as 4, né? 4 horas fecha a escola. Então, um pouco antes das 4, importante ir lá buscar, viu, Ludmila? Então, é importante ir buscar. Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, é importante essa reflexão dos números romanos e entender essa questão dos séculos. Por quê? Porque em todo o processo histórico, todas as aulas de história, nós vamos estar ouvindo falar em século. Olha, no repositório eu não lembro de cabeça a data, Maria Eduarda. Eu não lembro de cabeça. Eu posso até, depois você me manda uma mensagem no particular no WhatsApp, ou aqui mesmo, eu posso ver para você, mas eu não lembro de cabeça o dia que foi falado de números romanos no repositório, tá? Mas eu posso procurar depois. Ou se não, lá no repositório, é muito simples também, tá? De encontrar. É só colocar o assunto que estamos trabalhando, tá? Mas como eu estava dizendo para vocês, os números romanos eles são importantes dentro do nosso contexto. Então vou deixar eu maiorzinho aí para vocês me verem e assim eu consigo acompanhar o chat também com vocês. Então é importante aí a gente estar vendo a questão dos números romanos. Por que é importante, pessoal? Porque ele faz parte de todo o contexto histórico. Em todas as aulas, ou na maioria das aulas de história, nós vamos estar falando em datas, vamos estar falando em séculos, vamos estar falando em anos, e esses anos e esses séculos, eles estão compostos, e são compostos através de números romanos. Então, é importante essa visualização, tá? do nosso dia a dia, do nosso contexto. Então, os números romanos fazem parte da nossa vida, mesmo eles tendo sido Roma não usar mais também, né, como numeral oficial, eles usam os números que nós usamos, né, os números algébricos, né, que é 1, 2, 3, como nós os conhecemos, tá? Então, mesmo assim, ainda é muito importante a gente estar pensando, estar aí desenvolvendo essa reflexão, tá? Ó, Maria Eduarda, você me perguntou
A aula de algarismo romano vai ser amanhã, dia 7/4. Tá? Então, hoje nós já estamos adiantando um pouco aqui. Tá? Então, a aula de algarismos romanos vai ser amanhã. Então, ó, melhor ainda, nós já estamos adiantando um pouquinho, porque eu não lembrava se já tinha sido a aula ou não. Né? Então, nós já estamos caminhando um pouquinho aí, e isso é fundamental para vocês entenderem. Assim, vocês não ficam muito perdidos também amanhã na aula do Centro de Mídias. Então, amanhã, dia 7, aí o horário eu não lembro de cabeça. Tem que olhar aqui também, né? Enquanto eu vou falando com vocês, eu já vou olhando aqui o que vocês me perguntam, né? Para poder dar as respostas necessárias aí. Ó, eu vou olhar aqui, 6º ano, história dessa semana. Ó, o horário da aula amanhã vai ser às 8h30, tá? Sobre números romanos no Centro de Mídias. E o reprise vai ser às 3 horas da tarde, depois. Então vai ter a aula às 8h30 da manhã e o reprise dia 8, às 3 horas da tarde. Tá? Então amanhã vai estar falando de algarismos romanos aí para vocês. Tá joia? Então hoje eu já comecei, já adiantei alguma coisinha, tá? Para depois poder vocês amanhã estarem aí mais atentos. Pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida extra de números romanos? Ou do roteiro que vocês têm que fazer? Ou sobre o acesso ao Classroom? Tem mais alguma dúvida? Hein, pessoal? Não? Tranquilo? Ah, Manu, como fica o número 555? 555 é século 6, tá? Só para ter uma noção. Por que século 6? Porque 555 ele está entre 501 e 600. Então, o século ele termina sempre no último número, que aí no caso é 600, ano 600, e começa sempre no primeiro ano depois da virada do século, que no caso é 501. Então, 555 está entre 501 e 600. 501 e 600 é século 6. Oh, perdão. Século 6. Eu coloquei errado ali, desculpa, tá? No ícone acima aqui eu coloquei 4. Então me perdoem aí. É que não tem como deletar mais. Então, ó. Não delegar, apagar mensagem. Vamos ver se apaga. Não apagou. Não apagou. Então, eu errei ali. Não é século 4, tá? Então, de 501 a 600 é século 6, tá? Então, 555 pertence ao sexto século do calendário gregoriano, ok? Tranquilo, Manu? Mais alguma dúvida? Pode perguntar aí, pessoal, quem tiver alguma dúvida. Pessoal, se não tiver mais dúvida, agradeço aí a presença de vocês, como eu disse, né? 30 minutinhos aí de aula, de reflexão, para a gente poder entender e compreender um pouquinho dessas questões da aula de história. Beleza, Manu, tudo certo. A aula foi muito boa, obrigado, agradeço aí a devolutiva, né? E espero vocês, provavelmente toda terça-feira, nós vamos estar aqui juntos nesse bate-horário e nesse bate-canal, para nós termos aulas de história. Então, toda terça-feira eu vou falar um pouquinho sobre o roteiro da semana, e aí eu já vou indicando para vocês, conforme for necessário, as aulas na sequência, tá joia? Um abraço, estudem, façam os roteiros, tá? Amanhã, 8h30 da manhã, tem aula de história pelo CMSP, pelo canal do 6º ano, tá? Canal, não turmas, tá bom? A turma é a que nós estamos aqui agora. E o canal é onde tem a aula lá do pessoal lá de São Paulo, explicando um pouquinho mais, tá bom?
Não entendi a pergunta, Guilherme. Até quando? O roteiro tem que ser feito até sexta-feira, lembra? A aula amanhã é pelo centro de mídias, é o horário normal de vocês, das 7h30 às 9 da manhã, se eu não me engano, né? São aulas de 30 minutos aí também. Então, é o horário de aula de vocês normalmente, das 7h30 às 9 horas. São 3 aulas. A segunda aula é a aula de história. E aí é onde vai estar falando dos números romanos, tá joia? Um abraço e até a próxima aula. Agora eu vou para outra turma. Um abraço, pessoal.